Boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse domingo aqui no Facebook, mais um domingo de quarentena, de isolamento físico, ou pelo menos assim deveria ser. Agora, hoje o país todo foi surpreendido, mais uma vez com perplexidade, pela atitude do Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, se é possível se surpreender ainda por atitudes do Bolsonaro, ao ir participar de uma manifestação em defesa do AI-5, o ato institucional número 5 da ditadura militar, editado em 68, e pelo fechamento das instituições, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro foi nessa manifestação em frente ao quartel-general do Exército, lá em Brasília, criou uma aglomeração tremenda, que é proibido em tempos de pandemia, aliás, é crime, né? Criou uma aglomeração, tossindo igual um maluco, inclusive, não conseguia falar 2 palavras, era 10 tossidas, né? E, para além disso, chancelar e defender um ato contra a democracia, né? Em defesa de ditadura, de tortura, de censura, de cassação de mandato parlamentar, de perseguição política, porque é justamente isso que representou o AI-5. O Bolsonaro hoje ele deu mais um passo na sua escalada fascista, na sua escalada autoritária, na sua escalada antidemocrática. Eu queria dialogar com vocês que estão nos assistindo aqui um pouco sobre a estratégia do Bolsonaro. O que é que está por trás da atitude dele e o que é que a gente pode fazer enquanto oposição, enquanto esquerda, mas também enquanto cidadãos, que estamos vendo isso de maneira aterrorizada, né? O nível de evidência antidemocrática, autoritária e de responsabilidade, de inconsequência daquele que hoje, provisoriamente, ocupa a cadeira de presidente da República. Tem gente que diz, o Bolsonaro ele é doido, ele é maluco. De fato, o que a gente conhece como sanidade não se adapta muito bem ao Bolsonaro. Agora, não basta dizer isso. O Bolsonaro ele tem uma estratégia, não é simplesmente maluquice. Ele, ou quem está em torno dele, o seu grupo, aquele mesmo grupo que o colocou no poder, né, tem uma estratégia. Não é por acaso que ele fez isso hoje, como não é por acaso que já defendeu o AI-5 outras vezes, que seu filho defendeu, que membros do seu governo defenderam. Não é por acaso que o Bolsonaro dá passos do ponto de vista de uma instalação de uma ditadura no Brasil. Porque é justamente isso que ele quer. Vejam, vamos recuperar um pouco desde 1º de janeiro de 2019, quando ele assume o governo. Durante esse ano e meio de governo do Bolsonaro, ele foi fazendo o que em linguagem militar se chama de aproximações sucessivas. Então, coisas que eram bárbaras, que você não conseguia nem conceber, impossíveis, estavam fora da órbita política, ele foi começando a naturalizar. Então, AI-5, se alguém falasse de AI-5 há 5 anos atrás, era passado, era história. Uma história que ninguém queria recuperar no nosso país, né? Pela crueldade, pela barbaridade que foi. Aí começa a falar de AI-5, aí o filho dele fala, aí o Guedes fala, aí ele fala. Isso vai tornando quase natural a ideia da possibilidade de um AI-5 no Brasil, né? Sobre tortura, sobre brilhante ustra, sobre ditadura, esses temas vão entrando na agenda política a partir do momento em que ele coloca, em que ele pauta. E com isso vão se naturalizando, vão se normalizando e reduzindo as resistências democráticas da sociedade, né? É isso que está acontecendo, essa estratégia que ele usa desde o início de governo. E o Bolsonaro, ele não quer governar dentro das instituições. Ele não busca um equilíbrio, ele não busca um diálogo entre as instituições, ele não busca ter maioria. Desde o primeiro momento, o que ele faz é pregar para o grupo mais radical dos seus convertidos. Ele quer consolidar, mobilizar e radicalizar os seus. Construir um movimento quase miliciano, ou miliciano, inclusive, se infiltrando até em polícias militares, como nós vimos no caso do Ceará, e a partir disso, né, com uma atuação até armada, mas radicalizando, levando essa turma que foi hoje para a Avenida Paulista, que foi hoje lá em Brasília, de maneira totalmente inconsequente, colocando em risco a saúde pública, as delas próprias e dos seus próprios familiares, mas da sociedade como um todo.
Então ele vai radicalizando essa turma para poder defendê-lo para o que quer que seja. A estratégia do Bolsonaro tem sido essa. Ele não governa para maiorias, ele não governa para ter um equilíbrio, uma governabilidade. Ao contrário, né? Ele quer radicalizar os seus. E, com isso, viabilizar uma saída autoritária. Ele não quer ter limites do Congresso. E aqui, nenhuma defesa do que representa essa composição do Congresso Nacional, que nós sabemos o quanto é fisiológica, o quanto muitos deles lá estão metidos em corrupção, não é? O Congresso não é a salvação da lavoura, não. Esse Congresso Nacional que, inclusive, aprovou junto com o Bolsonaro medidas contra o povo brasileiro. Aqui não é uma questão de defender Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, quem quer que seja. Aqui é uma questão de entender que o Bolsonaro quer é tirar o Congresso não pelos seus problemas. Quer tirar o Congresso para que ele não tenha nenhum contraponto. Para que ele possa governar sozinho, governar por decreto. Como o Orbán, amigo dele, primeiro-ministro da Hungria, fez. E se aproveitou da pandemia do coronavírus para poder governar por decreto. Então ele não quer que tenha Supremo Tribunal Federal, com todos os limites desse Supremo. Mas ele não quer. Né? A Câmara, imprensa, oposição, movimento social. O sonho dele é poder governar como um ditador, sem nenhum contraponto social, institucional e político. E, seguramente, ele viu a pandemia do coronavírus como uma oportunidade para acelerar um projeto ditatorial. Então ele quer se aproveitar da situação para criar caos. O Bolsonaro trabalha com a lógica da criação de caos, porque com o caos ele pode usar como pretexto para tentar convocar setores dos militares, para tentar convocar os seus milicianos, para fazer uma saída autoritária da crise no Brasil. Essa é a estratégia do Jair Bolsonaro, eu não tenho a menor sombra de dúvida, eu acho que se a gente observar com o mínimo de atenção os gestos dele, é isso que nós vamos ver. Não é só criar fumaça, não é isso. Ele está fazendo as aproximações sucessivas para chegar no seu objetivo. E vamos dizer aqui o português claro, objetivos que ele nunca escondeu. Seus 27 anos como deputado improdutivo no Congresso Nacional, ele defendeu tortura, defendeu ditadura, defendeu AI-5. Quando estava no Exército, fez a mesma coisa. Então não há surpresa de ver essas ideias da parte do Bolsonaro. O que surpreende e alarma é que ele esteja conseguindo estabelecer isso com pouca resistência da sociedade brasileira. E que ele hoje tenha dado mais um passo ousado. O que o Bolsonaro fez hoje em Brasília tem ali dois crimes. Dois crimes. Primeiro, um crime contra a saúde pública, em provocar aglomerações que estão proibidas pelo governo do Distrito Federal, onde ele estava. Aquilo é crime de saúde pública. E ele, inclusive, tossindo igual um animal, sem parar, né, no meio da multidão lá. Então, E segundo, o crime é um crime contra a democracia. Ele está fazendo apologia ao AI-5, apologia à ditadura militar. Ele foi hoje lá cometer dois crimes e provocar as instituições, provocar a sociedade. Então, já passou da hora de ter reações. Nós temos construído, há 3 semanas atrás, fizemos um documento assinado por 7 partidos, exigindo a saída do Bolsonaro e propondo medidas por ex-candidatos a presidente, por lideranças, se converteu num abaixo-assinado na sociedade, aí reforço, está aí na nossa página, fixado para você poder também assinar, acaboubolsonaro.com.br. Né? Os partidos de oposição entraram com uma notícia crime na Procuradoria-Geral da República. Nós temos 2 ações no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a cassação de chapa Bolsonaro-Mourão por crimes eleitorais e a convocação de novas eleições no Brasil. Tem inúmeros processos de impeachment na Câmara. Ou seja, existem iniciativas que foram tomadas. Agora, hoje, ele passou da conta. E aí, deve-se criar as condições no Brasil para que tenha uma frente com mais gente. Onde é que estão os democratas desse país? Onde é que está o centro democrático desse país? As instituições democráticas desse país? Não dá só para a esquerda, para os partidos de esquerda e os movimentos sociais gritarem num momento como esse. Será que não estão vendo a gravidade do que está acontecendo? Será que não estão vendo onde isso vai parar? E nós esperamos também que setores das Forças Armadas que têm um compromisso com a Constituição, com o Estado de Direito, que é essa Constituição que eles juram cumprir e que devem cumprir, que se manifestem. Né? Nós esperemos ver uma reação democrática dos generais e de setores do oficialato das 3 forças no Brasil sobre o absurdo que ele fez hoje. Tanto em relação à saúde pública, quanto em relação à apologia à ditadura. Então, é essencial. Cadê?
Nós precisamos ter uma reação mais forte da OAB, nós precisamos ter a reação mais forte da CNBB, a ABI já tem se posicionado, eu vi que o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, teve um posicionamento importante, corajoso no Twitter, mas isso precisa se traduzir também em mais iniciativas concretas. Nós temos tentado, eu falei já com várias lideranças na noite de hoje, lideranças políticas, para que a gente, não só de partidos de esquerda, mas instituições da sociedade civil, para que a gente tente, nas próximas horas, construir uma reação mais organizada e mais unitária para barrar esse cidadão. Esse cidadão está a caminho, ele quer estabelecer uma ditadura. Se ele vai conseguir ou não, vai depender da força de resistência democrática da sociedade brasileira, nossa. Nesse momento nós não podemos ir para a rua, nós não somos inconsequentes como ele, de convocar as pessoas para ir para a rua no meio de uma pandemia onde a OMS e todas as autoridades sanitárias recomendam isolamento físico. Mas nós temos que entrar com ações, nós temos que se manifestar ao nosso modo, tem que fazer mais panelaços hoje, amanhã, que é uma forma de manifestação. Aqui as redes sociais têm que estar numa única voz contra essa ofensiva do Bolsonaro. E nós temos que convocar entidades da sociedade, entidades democráticas, inclusive partidos de centro, a terem uma posição mais contundente pela saída desse cidadão. O Bolsonaro é um problema democrático e é um problema de saúde pública no Brasil. Tem que sair. Já cometeu crimes de responsabilidade a rodo. Razões jurídicas não faltam. Já cometeu fraude eleitoral comprovada. E o TSE está deixando aquilo na gaveta. Os ministros do TSE. Tem que vir às falas. Tem que se posicionar. É inadmissível que a gente veja o que a gente viu hoje sem uma reação das instituições desse país. Então, gente, esse é o debate que eu queria trazer para vocês hoje. A situação é grave, Existe uma lógica na atuação do Bolsonaro e essa lógica é o objetivo de buscar uma saída autoritária e ditatorial do país. Se ele vai conseguir ou não é um outro debate. Depende muito da posição das Forças Armadas, depende muito da nossa capacidade de resistência enquanto sociedade civil, movimentos sociais, oposição, mas enquanto cidadãos brasileiros, da nossa capacidade de se opor a isso. Isso é fundamental. E, ao mesmo tempo, isso requer urgência. Não é para amanhã, é para ontem. É para ontem a necessidade de barrar esse cidadão, de barrar esse aprendiz de ditador, esse vírus ambulante que é o Bolsonaro. Uma junção de coronavírus com vírus do autoritarismo, um negócio perverso que algum dia seguramente irá para a lata do lixo da história, mas que nós precisamos trabalhar arduamente para que não cause um estrago, um genocídio no nosso país antes de ir para o seu merecido lugar na lata do lixo. Então, esse é o apelo, o recado que eu queria deixar para vocês. Pedir que vocês compartilhem, leve esse debate adiante. Nós precisamos, mais do que nunca, é hora, é urgente, de levantar a bandeira do fora Bolsonaro. Aliás, é inadmissível que tenham setores da esquerda que ainda, de partidos de oposição de esquerda, que fiquem com dúvidas, com meandros. Não tem meandro. Olha o que esse cidadão fez hoje, olha o que ele está fazendo. Não tem meio termo, ele tem que sair imediatamente para o bem da democracia brasileira, para o bem da saúde pública do povo brasileiro, que está sendo desinformado e contaminado, infectado pelo estímulo e pelo tipo de liderança perversa que ele exerce num setor da sociedade. É isso, gente. Compartilhem, passem adiante esse recado. É momento de muita mobilização nos espaços que a gente pode fazer. Nas redes sociais, nas janelas, nos quintais, com as panelas, como for, é momento de atenção e de mobilização. E repito, assinem o manifesto, ele precisa crescer cada vez mais. Acaboubolsonaro.com.br, está fixado no topo aqui da nossa página, assinem ele. Mais do que nunca, é importante criar caldo mais forte para derrotar e para tirar o Bolsonaro. Um abraço a todos, boa noite, bom fim de domingo.